dia, pessoal, tudo bom? Bom, ela já fez a minha introdução aí. Nessa palestra eu não adicionei um slide com o meu perfil, mas eu gosto de me definir com uma única palavra: curioso. Eu sou um cara curioso. Foi aquele cara chato que na escola a professora sempre falava: porra, você de novo levantando a mão, está sempre com pergunta. Então, o que me define é a curiosidade. Aqui, tanto aqui como no final, está o meu e-mail e o meu Twitter. Se alguém precisar, algum contato, qualquer dúvida, se não conseguir tirar aqui, só entrar em contato comigo nesses endereços. Vamos para a agenda aqui. Uma coisa antes de ir para a agenda. Eu costumo falar que na minha palestra ninguém dorme. Porque eu tenho que fazer um pouco mais interativo, não que nem o Butch, né, de tomar um rumo diferente, mas eu faço umas pegadinhas para ninguém dormir. Então fica bem acordado aí, qualquer coisa você pode receber uma pergunta. Depois no final vocês descontam em mim. Como é que é? Já foi a primeira? Então vamos lá. A agenda da palestra de hoje. Vou começar falando dos conceitos, até mesmo o Butch mencionou, é uma coisa que a gente que já está mais tempo aí na estrada, a gente percebe que tem uma certa carência. O pessoal é meio afoito, muito imediatista, quer ir direto para o Remote Code Execution, mas nunca nem parou para ler uma RFC e saber como é que as coisas funcionam. Então, nas minhas palestras, vocês sempre vão ver uma introdução sobre os conceitos básicos que envolvem aquele problema. Depois eu vou falar sobre o problema propriamente dito, os riscos e como mitigar esse mesmo problema. Tá? Na verdade, praticamente a solução definitiva aí. Vamos para o próximo. Conceito. Então, como eu tinha falado, vamos para o conceito básico sobre o que envolve o subdomain takeover. Quem sabe aí o que é endereço IP? Levanta a mão aí. É isso aí. Então, quando você vai acessar um site, ou qualquer outro aplicativo que seja, que usa um endereço www.wikipedia, que eu vou usar no próximo slide.org, na verdade você não acessa aquele endereço diretamente. Antes disso ocorre o que a gente chama de resolução de nome, que é provido pelo serviço do DNS, Domain Name System. Então, o que acontece? Pode ser um web browser ou mail client, ele sempre vai pegar o endereço e tentar pega o hostname e quer saber qual é o endereço IP relativo àquele hostname. Ele vai primeiro consultar no cache local. Se tiver naquele cache local, que geralmente expira entre 1 e 30 minutos que eu coloquei ali, e usa aquele endereço que está ali. Se não, que deve ser inclusive o problema que talvez seja ele. Não, que aqui é só do endereço, não do conteúdo. Aqui nós estamos falando só do endereço. Se ele não tiver no cache, ele vai procurar através do DNS configurado na sua máquina lá. Ou Windows, Linux, não importa qual que é o sistema operacional. E aí essa consulta vai ser feita para o seu DNS da sua ISP, Internet Service Provider. Por exemplo, se você usa a Vivo, quando você se conecta na internet, a Vivo te passa: olha, quando você for tentar resolver algum nome, você usa esses endereços IP. Se eu não me engano, da Vivo é 204, 010 e 0238. E, por sua vez, o DNS da Vivo, vamos supor que a gente está usando a Vivo. O DNS da Vivo não sabe todos os endereços do mundo inteiro. O que ele faz? Ele vai fazer uma pesquisa recursiva, que a gente chama, para um outro DNS. Por isso que se fala muito um dia, se isso acontecer, se alguém conseguir derrubar a internet, é porque eles vão derrubar os DNS que estão lá no topo. Esses que são responsáveis por distribuir as pesquisas recursivas. A gente vai ver melhor aqui. Por exemplo, vamos lá que você botou no browser lá, wikipedia.org. Aí você vai perguntar para o root server, que é o que é responsável pelo .org aqui no final. O DNS ele é dividido hierarquicamente. Então tem os TLD, que são esses níveis mais altos, que são os root servers.
Então, se cair esse cara aqui, por exemplo, nenhum site, exceto os que estão no cache, nenhum site que tem .org no final consegue saber qual que é o IP. E aí ferrou. Agora imagina assim, se um grupo, provavelmente, não somente um cara, derrubar todos os root servers que tem, por exemplo, .org, .net, .com, se eles derrubarem esse, já era, velho. A internet acabou. Só para você ter uma ideia de quão crítico é o DNS. E aí você percebe que, por exemplo, eu trabalhei no começo da minha carreira na parte de infraestrutura, que cuidava mais dessas coisas. Depois migrei para a parte de aplicação. E eu percebi que tem um gap enorme entre aplicação e infraestrutura. O pessoal eu não estou culpando eles, mas quem trabalha com aplicação nem sabe isso aqui. Por quê? Porque não precisa. Você vai botar uma aplicação, o cara codifica lá, passa um código PHP, joga no site, funcionou e nem sabe o que está se passando por detrás. Então, a minha recomendação é preciso saber isso aqui, é preciso saber a base. Senão você não vai ser um bom profissional. Isso é uma opinião pessoal minha. Então, voltando à questão do DNS. Você não tem no cache wikipedia.org, www.wikipedia.org, você pergunta para o root server. Ok, root server, quem que é que toma conta do .org somente? Aí ele passa esse cara aqui. Aí você vai perguntar para o cara do .org name server. Quem que é que cuida do wikipedia.org? Aí vai passar para o DNS que toma conta desse domínio, wikipedia.org, que por sua vez retorna. Então é hierárquico. Caiu esse, ferrou, não adianta ter os outros, porque você nunca vai achar os outros sem os de cima. E assim por diante. Esse é se você, de uma certa forma, quem achou simples? Levanta a mão. É simples, cara, não tem muito o que falar. Claro que tem diversas outras coisas, e o DNS vem avançando muito, questões de segurança, tem outras questões, mas no fundo, é só isso aqui. Lá no servidor DNS, o mais conhecido que é o Bind, ele não só armazena imagina uma tabelinha, IP nome, wikipedia.org, server, esse IP aqui. Não é só isso, tem vários outros que eles chamam de Resource Record Style. Então, por exemplo, quando é uma ligação única, nome IP é esse tipo aqui, tipo A. Sei que está horrível para ver aí, mas eu vou falar para vocês. E tem diversos outros tipos de entrada. Para essa palestra, o que a gente precisa saber é o famoso CNAME, Canonical Name. Tá? Então, tenha isso em mente. Olha o tanto de ARFC, se você é curioso como eu, depois vai lá e lê a ARFC, 1035. Ele lá vai falar, explicar tudo isso que eu falei aqui e ainda vai falar sobre os outros tipos de source record. A gente vai falar aqui somente do CNAME, que é onde tem um impacto sobre o domain takeover. Então vamos lá, como é que o CNAME funciona? O CNAME nada mais é do que um alias. Quem sabe o que é um alias aí? Levanta a mão. É um atalho, como se fosse um atalho. Imagina que você... mas porra, para todo nome que eu tenho tem que ter um IP, não dá para... Aí se eu quiser apontar um nome para outro nome e esse outro nome para o IP, dá, é só usar o CNAME. Então aqui tem um exemplozinho que a imagem está péssima, mas eu vou explicar para vocês passo a passo aqui. Passo 1, que é você aqui no seu browser tentando acessar um servidor. Você fala, opa, me passa aí, esse é o servidor DNS, me passa aí o endereço IP do sub.example.com. E aí o DNS vai responder falar, que é o passo 2 aqui, nesse opa, na verdade, esse sub.example.com não tem um endereço IP, ele está apontando para um outro nome. E aí é aqui que entra o CNAME, entendeu? É um alias, é um atalho, ele aponta, não é esse nome não, é outro nome. Aí devolve para o servidor DNS, olha, procura anotherdomain.com, que é esse que você tem que resolver. Aí ele vai no outro DNS e fala, opa, qual que é o IP do anotherdomain.com? Aí ele devolve o IP, passa o IP de volta para o seu navegador e aí você começa a acessar o conteúdo baseado no IP do anotherdomain.com. Mas para você lá na barra de endereço do browser, vai estar o sub.example.com. Você percebe que para o usuário é totalmente transparente. Ele nem sabe que na verdade existe um CNAME lá e esse CNAME é que está passando o IP. Ficou claro? É importante saber. 20 minutos já, o boot ficou quase.
40 minutos. Depois ele vai ter que vir mostrar o cara com a camisa do Palmeiras, que eu quero ver. Ficou claro como funciona o cinema? Levanta a mão aí quem acha que ficou claro. Então tá bom, vamos seguir em frente. Então eu fiz um exemplozinho bem básico aqui para ilustrar como funciona o cinema nessa palestra. Por exemplo, o GitHub. O GitHub te fornece uma página se você quiser hospedar qualquer coisa da sua conta. E além disso, ele te dá um endereço embaixo do domínio github.io. Então, nesse caso, eu fui só Hello World. Viramar.github.io. Aí o que eu fiz? Eu tenho um domínio que é meu. As empresas têm um deles e podem fazer a mesma coisa. Eu peguei o meu domínio, ricardo-viramar.com, criei um CNAME apontando github.ricardo-viramar.com para viramar.github.io. Isso quer dizer o quê? Quando o usuário acessar github.ricardo-viramar.com, ele vai ver exatamente a mesma coisa. Porque por detrás vai estar acontecendo o que a gente viu no slide anterior. Esse cara aqui, quando você acessar no seu browser, esse cara aqui, ele vai passar, o DNS vai passar, opa, não é aqui, é nesse outro endereço, e aí ele vai te passar esse endereço, que é do GitHub. Tá claro? Daqui a pouco vem a parte mais interessante. Por enquanto é a parte chata. A RFC aqui, se tiver dúvida, pode ler inteirinha, é bem bacana. Eu curto. O ruim que é assim, é em inglês. Quem tiver inglês, pode sair daqui direto, vai fazer um curso ou instala como é que chama aquele aplicativo que é daqui? Duolingo. Mete bronca no Duolingo, que, velho, na nossa área não é mais um destaque. Saber inglês, infelizmente, é pré-requisito. Então vamos lá. Então aqui, só para entender como que funciona. Mas qual que é o problema? Vamos lá, agora vai vir a parte interessante. Vamos ver se alguém consegue visualizar e imaginar qual que é a merda que isso aí pode dar. Alguém faz ideia? Como é que é? Envenenamento? DNS? Seria um problema. Não, pode até ser. É um problema, mas não é o problema de subdomain takeover. Obrigado aí pela ajuda. E eu vou falar aqui exatamente como é que funciona. Para você saber primeiro qual é o problema de usar um CNAME, eu vou te explicar o que eu chamo, eu nunca vi ninguém, eu não sei que nome que o pessoal dá, eu chamo de Dead Service. Um Dead Service é quando você, vamos imaginar que ao invés do GitHub.io, eu estou usando um serviço da Amazon que chama Elastic Install. Funciona da mesma forma. Você vai lá na AWS, configura um serviço desse tipo e eles vão te dar um endereço, que é esse endereço aqui. Eu tirei aqui porque isso aqui é de um projeto privado e eu não posso compartilhar esse problema. Mas imagine que aqui está XPTO, tá? Nessa parte aqui. Então, quando você criou o serviço, a AWS te deu o endereço que é xpto.us.list-1elasticinstall.com. E aí eu, na minha empresa, falo, opa, vou passar isso aqui para o usuário, fica muito feio, muito chato, né? Se ele tiver que acessar no browser, ninguém vai lembrar disso. Eu vou criar um CNAME. Se eu não me engano, isso aqui era um blog. Então imagina que é blog.xpto.com. E aí, quando o cara for acessar o serviço do blog, ele põe no endereço lá, xpto.blog.xpto.com. Entendeu? Aí ele vai, na verdade, no fundo, acessar o serviço da Amazon. Mas perceba que está faltando alguma coisa aqui. O que está faltando aqui? Vamos ver se alguém consegue. Não, só está aqui, ó. Que é o DNS que está responsável por essa zona. Está faltando alguma coisa aqui. Só tem um nome aqui, outro nome aqui. Vou voltar. Quem falou? Está faltando IP. Cadê o IP? Olha aqui. No meu caso, tem o CNAME, o GitHub.io e os IPs. Aqui não tem. O que aconteceu? Você que já pegou ainda não, mas vamos ver alguém daqui. Alguém imagina? Não. Por que está faltando o IP aqui? Hã? Não, aqui é só um CNAME.
Ela vai ter o IP aqui embaixo, não tem porquê. Ele está frito os miolos aí. O que aconteceu? Então eu vou dar uma dica. A AWS é um serviço pago. Enquanto estiver no ar, você está pagando. Esse aqui já não está mais no ar. O que aconteceu? Pelo nome, morreu. O que quer dizer morreu? Apagou. O cara foi lá na Amazon e falou: opa, não vou usar mais isso. Por favor, delete esse serviço. Só que o serviço, a configuração do serviço na Amazon não tem nada a ver com a configuração do serviço do seu domínio. Como é que funciona? O cara vai lá na Amazon, configura o serviço, aí ele vai abrir um ticket para o cara de infraestrutura e falar: opa, cria esse name no nosso DNS aí, porque na verdade eu quero que os usuários acessem por esse nome, não pelo nome que a Amazon me forneceu. Passou 2 anos, o serviço já era, ninguém está usando mais, o projeto falhou, sei lá. O cara vai lá na Amazon e põe: delete esse serviço, porque a gente não vai ficar pagando por isso, porque ninguém está usando. Só que você acha que ele vai lá na área de infraestrutura, abrir um ticket e falar: opa, delete esse name aí, que senão vai dar merda. Não, ninguém faz isso. E aí que mora o perigo. Fica um dead service, fica um CNAME apontando para um endereço da Amazon que não está sendo utilizado mais. E no que isso pode dar? Eu vou lá na Amazon, crio um serviço do mesmo tipo, e a Amazon, para esse, me deixa dar o mesmo nome que alguém deu no passado. O que acontece? Automaticamente, se eu publicar alguma coisa aqui, alguém for lá e acessar blog.exptio.com, vai acessar o que eu estou publicando, não mais que o cara da companhia exptio.com publicou. Isso é o subdomínio cover. Eu simplesmente, por registrar um domínio que estava sem endereço nenhum morto, peguei no domínio de uma empresa. Pode ser a empresa que for. Ficou claro? E aí, foi aqui, só como exemplo, aqui, por exemplo, olha o que deveria aparecer lá. blog.exptio.com, CNAME para esse cara aqui, e esse cara aqui apontando para esse IP. Esse IP aqui é um serviço Elastic Beanstalk que eu publiquei, não foi o cara da empresa nem está sabendo mais. E eu fui lá, aqui eu não publiquei nada, mas como eu usei um serviço básico, acho que é Python, tinha essa página principal. Se você acessasse antes, o seu browser, o Chrome, ia falar: opa, DNS não encontrado, uma coisa assim. Claro, aí todo mundo entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Tá bom, vamos lá. Um outro exemplo aqui. O Elastic Beanstalk é um exemplo, GitHub.io é outro exemplo, Azure está lotado. Por exemplo, quando você cria quem sabe aí o que é Azure? Azure é a cloud da Microsoft. A AWS tem a Amazon tem a AWS. A Microsoft tem a Azure. O Google tem o Google Cloud e assim por diante. Até a HP, onde eu trabalho, eles têm a deles também. Então, esse aqui era a mesma coisa. Você, para fazer chamadas de DNS, tem vários tipos de comando. Eu gosto do DIG, que é um comando mais nativo para Linux. No Windows tem o NSLookup. Aqui não dá tempo de falar sobre essas ferramentas. Não são ferramentas de segurança, mas são ferramentas que com certeza vão te ajudar a encontrar problemas como esse. Então aqui, o DIG, o que eu estou fazendo? Estou falando: DIG, vai lá e me vê se tem alguma CNAME para esse cara aqui. E só me traz o resultado, short, para não precisar aparecer aquele monte de coisa. Aí ele trouxe, só tem um CNAME. Se tivesse um IP, apareceria aqui embaixo. Então isso aqui também está vulnerável. Eu fui lá na Microsoft, registrei o mesmo serviço e o que aconteceu? Opa, peguei também esse cara aqui. Esse também era um blog, se eu não me engano. Esse foi um bug bounty na HackerOne. E eu pus esse disclaimer aqui só para fazer, eu falei assim: olha, dá para fazer um monte de coisa, mas uma coisa que seria bastante interessante é criar uma página de login fake, e na verdade quando o cara fizesse o login aqui, ele ia mandar as credenciais para mim, não ia para site nenhum. Tá claro aí, pessoal? Alguma pergunta? Como?
Phishing? Esse caso aqui seria um phishing. Eu estou usando, eu explorei via Subdomain Takeover para pôr um login fake, que não existe, para roubar via phishing o usuário, exatamente. Obrigado. Então vamos lá. Esse daí, eu não posso falar, eu participo mais de programas privados. Só para dar um adendo aqui, Bug Bounty em empresas como o HackerOne tem dois tipos, público e privado. Se você cria a sua conta lá, automaticamente você já pode sair testando todos que são públicos. E aí eles têm a política. Você vai lá ler a política direitinho, qual que é o objetivo do programa, e se você conseguir algum resultado, eles te pagam. Esse é privado, como você pode ver aqui. Privado é melhor, porque paga mais. Eu participo mais dos privados, porque eu faço isso no meu tempo livre, então não brinco muito com isso. Quem tinha uma pergunta aí? Tem ferramentas, aí vai da criatividade de cada um. Tem uma ferramenta, se você jogar lá, vai lá no GitHub e joga Subdomain Takeover, você vai achar um monte de ferramenta que já faz a pesquisa. Mas uma forma bem simples é você justamente fazer o que eu fiz aqui. Você dá um dig CNAME no domínio, se tiver só um outro nome e não tiver um IP, é potencial. Aí você tem que ver se esse serviço onde está armazenado permite você cadastrar aquele mesmo nome. Entendeu? Em conjunto, por exemplo, que na prática como funciona? Digamos que o Uber mesmo, você quer achar no Uber, você não vai fazer um por um, certo? Tem várias outras ferramentas que faz o que a gente chama de DNS Enumeration. Como é que você vai saber quais são todos os endereços que o Uber usa? Difícil. Aí tem ferramentas que fazem isso para você. A MAS é uma delas. Ele vai achar todos os domínios possíveis que existem ou que já existiram no passado. Aí depois você pode rodar essa outra ferramenta para poder tentar achar. Bom, esse aqui deu pouco, 550. Geralmente paga bem melhor, tem $50. Geralmente paga mais, 1.000, 2.000, mas esse aqui pagou só isso. Foi um caso interessante porque, uma questão importante. Qual que é o outro problema que envolve às vezes o Domain Takeover? Se você tiver HTTPS, como é que vai fazer para fazer com relação ao certificado? Porque o serviço antes estava com um certificado que foi gerado pelo cara da empresa. Nesse caso, eu não tinha um certificado. Mas nada impede de você ir lá numa empresa que compra certificado e falar, opa, eu quero o certificado do blog xpto.com. Você consegue gerar uma para mim? O cara vai falar, consigo, só você me provar que o domínio é seu. Como você tem acesso ao domínio, você tem várias formas de validação, você consegue gerar. Nesse caso aqui, quando eu postei o report, o cara falou, legal, você conseguiu pegar o domínio, mas cadê o HTTPS? É só comprar, mas para comprar o certificado eu tenho que pagar. Ele falou, não, compra aí, se você conseguir, a gente te paga. E era por isso que deu 550, era só 500. Aí 50 foi para pagar o certificado que eu comprei. Foi um caso interessante isso daqui. Um outro, tem alguns cenários. A maioria deles é baseado nessa questão de serviço. O cara registrou o serviço, parou de usar, não está usando mais, e ele esquece de apagar o CNAME lá no DNS. Mas tem um outro caso interessante, foi esse aqui o caso. Imagina que você foi lá, comprou um domínio, e desse domínio você fez o CNAME apontando para esse domínio. Então você tem o domínio A e o domínio B. Você comprou o domínio A, mas o domínio da sua empresa é o B. E aí você só, por algum motivo, apontou um subdomínio do B para um subdomínio do A. Aí o tempo passou, você não está usando mais o A, você não renovou o seu contrato lá para criar aquele domínio e morreu. Passou alguns anos, alguém foi lá e comprou o domínio B e todos os CNAMEs que se apontou do A para o B já era, perdeu. Esse aqui foi um caso da mesma forma que eu fiz. Só que em vez de registrando o serviço como o Elastic Stock na Amazon, eu fui lá nessa empresa que estava vendendo isso daqui e comprei e consegui pegar. Quais são os riscos? A menina que falou aí, o primeiro lá da lista, phishing. 5 minutos. Cadê o boot? Chama o boot aí. Phishing. Como ela falou, aquela criação daquela página fake, você pode aplicar phishing facilmente. Roubar credenciais. Isso daqui, na verdade, eu fui pesquisar, nunca usei para isso, mas dá para usar.
Hoje no Google, se você entra num subdomínio e que tem uma página de login, ele preenche para você lá. Quem usa aquele para o Chrome para armazenar sua senha e preencher automaticamente? Quem usa, levanta a mão. Eu uso. Imagina que tem a página de login num domínio que o cara deixou para trás. Você vai lá, rouba esse subdomínio e configura um código JavaScript para quando o cara lê a página, espera uns 5 segundos e já manda o conteúdo para o lugar que você quer. O Chrome vai preencher, porque está num domínio que ele tem que preencher, e vai mandar as credenciais automaticamente. Qual que é a vantagem do phishing para o de baixo? Vamos ver se alguém imagina. É isso aí, é automático. O de cima, o cara tem que ficar no OK lá para fazer o login. Esse daqui, o cara acessou, perdeu. Está na roda. Cross-site scripting, temos que inventar. Você publica o que você quiser lá. Session hijacking, então é você roubar a sessão. Isso se o cookie tiver com essa flag. Cross-origin resource sharing. Isso daqui é um recurso que permite chamadas cross-domain. Você consegue fazer uma request de um domínio para o outro. Então, como você dominar um, você consegue influenciar o outro. Não dá para entrar no detalhe de cada um aqui, gostaria muito, mas a gente vai ficar aqui umas 5 horas para falar em detalhe de cada um. Clickjacking, Content Security Policy, daqui na verdade você consegue fazer bypass. Intercept e-mail, esse aqui é interessante pra caramba. O Uber é um dos programas que pagam melhor o outbound. Teve um cara que conseguia ler e-mail de qualquer @uber.com. Foi animal, acho que o cara pagaram $10 mil para essa vulnerabilidade, por causa do subdomínio takeover. Um outro exemplo que apareceu recentemente, a Microsoft usava, a partir do Windows 10, aquelas, como é que chama? Eu esqueci o nome. Quando você apertava embaixo, no logo aparecia como? Não é o cortando. É que quando você apertava lá no menu iniciar, em vez de aparecer o menu, começava a aparecer uns ícones quadradão, não era? Com conteúdo, a loja da Microsoft, não sei o quê. Aquilo ali tudo é, na verdade, hospedado em uma página. Um dos domínios de um recurso desse menu, os caras deixaram de renovar e alguém foi e registrou. Resumindo, o cara conseguia publicar o que ele quisesse em todos os Windows do mundo. Então, um negócio monstro também. Eu não brinco muito com o bug da Microsoft, mas isso foi interessante. A Microsoft não está, se eu não me engano, não está no HackerOne. Então, baseado no que eu falei com relação ao serviço, olha quantas opções vocês têm. S3, que o Muti estava falando, tem gente que usa o S3 para, põe lá, cria um bucket lá, por exemplo, roadsec.aws.s3.com, e aí aponta roadsec.com para esse, porque ele hospeda o site na verdade no S3. Se o cara esqueceu o S3 para trás e um outro for lá e registrar o bucket com o mesmo nome, já era, perdeu, no mesmo esquema. Bitbucket, Company, Monitor, Cargo, tem um monte aqui. O GitHub, que eu dei o exemplo, JetBrains, Azure, então tem uma série. De onde que eu tirei isso? Desse malandro aqui, ó. Quem quiser, só os slides vão estar disponíveis. Eu vou mandar no meu Twitter. Então você pode acessar esse cara aqui que ele te dá todos os serviços que ele conhece que são vulneráveis e como, isso que é o mais legal, como fazer, porque geralmente não é uma coisa tão simples. Você tem que registrar, você tem que botar um parâmetro aqui e outro ali. Para cada serviço que é diferente. Mitigation. Então, como mitigar o problema? É bem simples. Tem 3 opções aí, somente. Primeira, que é o mais indicado. Perceba que o problema, na verdade, vem de uma falta de comunicação entre a área de aplicação e infra. Porque você vai lá e cria para botar o serviço no ar, depois o serviço sai do ar e esquece lá. Dizem que DevOps vem aí para resolver isso, já faz alguns anos, né? Mas está cheio de coisa vulnerável aí. Uma solução definitiva. Ir lá e apagar o sirene. Antes mesmo de você desabilitar o serviço, vai e apaga o sirene. É simples, só isso. Registrar
serviços que não estão sendo utilizados. Então, por exemplo, se você quer manter, você não, digamos que por alguma razão, você não consegue deletar agora o CNAME. Então, não mata o seu serviço. Se você matar o seu serviço, um atacante vai lá, vai registrar o serviço com o mesmo nome e você perdeu o seu domínio. E o outro é no caso de um domínio que expirou. Então, se você não consegue deletar o CNAME, você tem que renovar o domínio para poder manter ele no ar. Se você não renovar, o que acontece? Alguém vai lá e compra, põe o que ele quiser e o CNAME vai apontar para o que ele quiser e perdeu.